Para explicar para uma criança o que é token, a gente precisa olhar como as plataformas de game elas funcionam hoje. Porque dentro dos games, você tem os tokens. Então, você pega esses jogos mais... hoje, que as crianças estão brincando, e eu vou dizer para o meu filho, que tem 13 anos, e ele sempre me questiona se ele pode comprar aquele token, se ele pode comprar aquele token. Então, na cabeça das crianças, o token já é algo que é relativamente conhecido. E que tem valor. E que tem valor. Então, ele sabe que dentro do jogo de videogame dele, se ele quiser passar por uma outra fase, ele precisa comprar aquele token que é um escudo, que é uma espada, que é um carro, que é alguma coisa, aquilo é um token. Que ele pode comprar, pode ganhar, pode... E assim, se eu tentei uma vez imaginar o que está passando na cabeça de uma criança de 13 anos quando ele fala assim, pai, preciso comprar esse token. Ele está comprando um dispositivo. Ele está comprando alguma coisa que gera valor para ele dentro de um ambiente que é propício a ele estar. Então, se a gente passa hoje para o que é tokenização nada mais é, já trazendo para o Rubão aqui, tokenização nada mais é do que a gente ter um ativo que gera valor baseado em um ambiente que é só dele ali. Que é o que a gente diz que um token é um ativo digital de alguma coisa que é real. Uhum. Não é isso, Rubão? Então, perfeitamente. Exatamente. De uma forma bastante simples e objetiva, token ele é uma representação digital de um ativo real ou até digital também. Né? Tá. Hoje, um NFT, ele pode representar uma propriedade real, mas ele pode representar uma obra de arte virtual. Então, para uma criança, eu acho que esse exemplo que o Zanotto deu é muito bom. Eu tenho um outro exemplo que vai um pouquinho mais atrás, que assim, lá na origem do token, né, da ficha da quermesse. O que é a ficha da quermesse? Você compra uma fichinha que representa um dinheirinho ali, representa o dinheiro. Você não está pagando com dinheiro, efetivamente, quando você vai trocar pela pipoca ou pela pescaria e tal. É um token, é uma ficha. E aquela ficha, ela representa um dinheiro, um valor monetário e tal. Como que no mercado de criptomoedas e de tokens, um token pode valorizar e valer mais ou não? Saindo um pouquinho do mercado aqui de imobiliário, que a tokenização imobiliária vai representar uma fração de um ativo imobiliário, e aí a variação do token não deve ser tão grande. Mas, por exemplo, se você comprar um token da Roda Gigante de Balneário Camboriú, por exemplo, e você está ali, você chegou na cidade e você quer muito ir na Roda Gigante. Só que as vendas do token para o ingresso, né, para aquele final de semana já acabaram, esgotou. Aí você vai na fila e vê que as pessoas estão entrando e você pergunta para alguém, olha, você não gostaria de vender o seu token? Porque eu gostaria você conta a tua história, e a pessoa às vezes mora lá e fala, não, eu até te vendo, mas eu paguei 20, mas eu te vendo por 40 se você quiser. Bom, ou seja, o token apreciou, porque a necessidade, a demanda, o interesse por aquele serviço, aquilo, fez com que o valor apreciasse. Então, um token representando um ativo real ou virtual, ele vai circular, a vantagem é que ele vai circular de forma digital muito mais livremente, muito mais controlada, assim, auditada do que hoje é feito nas transações de ativos reais, né? Puxando esse gancho do que o Rubão falou, acho que é muito importante entender, quando a gente fala de tokenização, que tem um passo atrás da tokenização, que é a blockchain. A blockchain né, essa camada tecnológica que permite que nesta camada tecnológica esses tokens circulem. Porque eu estava hoje até numa live hoje, logo cedo com o João Gondim, a gente estava falando também de tendência e tal, a gente falou um pouco de tokenização. E a pergunta que sempre fazem também é qual é a diferença da tokenização para o fundo imobiliário, da tokenização para o crowdfunding, para esses modelos de negócio que já estão vigentes. Eu acho que não existe a explicação não é uma diferença deles, é que todos eles serão tokenizados. Não é se um fundo imobiliário é diferente de uma tokenização, é que o fundo imobiliário será tokenizado. Porque até então a gente tem um padrão de transação que a gente se acostuma a um padrão físico, por papel, por contrato, né? Eu assino um contrato, eu compro lá uma propriedade, ou eu assino digitalmente um aceite para eu comprar um fundo imobiliário. Então a gente está acostumado a transacionar as coisas por papel ou pela internet, pelos aceites, pela TED, pelo Pix e tudo mais. A tokenização nos coloca numa camada em que todas as transações agora estão numa camada que se chama blockchain, onde eu consigo atestar a veracidade, auditar isso daí
ter mais uma velocidade, segurança maior. E tudo será tokenizado porque é muito mais simples eu transacionar o token do que eu transacionar o papel, do que eu transacionar o que eu digitalizei alguns anos atrás. A tokenização permite que eu passe mais rápido, mais fácil as coisas para as pessoas. A primeira principal diferença que todo mundo faz mas e aí? Como é que isso vai impactar o dia? Não, é que tudo que tu faz no dia será digitalizado. E aí a gente tem um movimento agora da criação do real digital, que para mim é o que faltava para a gente entender que o mundo será digitalizado em toda a sua instância. Não tem o que fazer. Será? Então, na verdade, assim, a pergunta era exatamente essa. E qual é o papo? Assim, explicando de uma forma isolada, o que é a blockchain? Entendeu? Para o mercado. Isolado que eu digo assim, para o mercado imobiliário, só também para a gente não né? O que seria a função dela? Então, vamos dizer assim, a partir do momento que eu faço uma transação lá, eu tenho a garantia de que o imóvel existe, de que ele tem registro no cartório, de que ele vai existir alguma coisa nesse sentido ou não? A blockchain ela vai simplificar os processos, né? Hoje, quando você compra um imóvel, você tem toda aquela questão de você tem um vendedor e um comprador. No meio disso tudo, tem alguns processos que precisam ser respeitados para que a transação aconteça. E muitos desses processos têm ruídos. E esses ruídos são causados exatamente por algo que já está... não quero usar essa palavra, mas algo que já é ultrapassado para o momento que a gente vive hoje. Mas ele não vai perder sentido, porque a gente vai continuar fazendo a mesma coisa ainda por muito tempo. Porque a blockchain ela não é um negócio de hoje para amanhã. Sim. A blockchain ela começou a ser testada no imobiliário há 2 anos, Rubão, mais ou menos? Um pouco mais que isso. Um pouco mais, vai, que seja 5 anos. Só que até hoje, você não teve tantos casos de uso do sistema, né, da blockchain, para você validar transações. Então, a gente pode esperar alguns anos mais para que todo o mercado assuma que a blockchain vai ser a grande ferramenta hoje para validar, como o Jota falou, criar a autenticidade daquilo que você está fazendo. Ela não vai suprimir cartórios, ela não vai suprimir a intermediação imobiliária, ela não vai tirar nenhum dos atores do mercado hoje das suas funções. O que ela pode vir a fazer é dizer, o Evandro quer comprar um imóvel do Jota, o Evandro tem isso aqui de dinheiro no banco, que corresponde ao valor que o Jota tem para vender, e ela vai dizer se as partes podem fazer negócio, porque ela vai reconhecer a veracidade, a verdade dos fatos. Então, a blockchain talvez ela seja hoje, olhando para daqui para frente, o meio que vai trazer mais transparência para as relações. E todos os atores participantes da blockchain, eles vão saber exatamente o que está acontecendo em cada uma das etapas. Então, você não tem mais aquele momento de espera, você não tem mais aquele dizendo, olha, vamos fazer por aqui ou vamos fazer por ali. Não, o processo ele vai ser contínuo e vai ser completamente uniforme. Então, a gente sabe do começo ao fim o que vai ter dentro daquilo. E depois, no final, gera-se uma hash que vai ser o predomínio daquela transação que você fez. Todo mundo que tem aquela hash vai saber exatamente o que aconteceu ali. Então, não tem como fugir disso. A gente vai passar por uma etapa aí hoje que... Cara, se a gente olhar 25 anos para trás e olhar hoje o que está acontecendo, a gente teve uma evolução tremenda. A blockchain, ela basicamente é o registro notarial, é o cartório das máquinas, tá? Isso. Na verdade, a minha cabeça estava funcionando dessa forma. Ela é o cartório das máquinas. Hoje, se você tem dúvida de um imóvel, você vai no cartório para saber se está... Você tem que fazer outros processos, mas o primeiro é o cartório de registro de imóvel. A blockchain... vai ser o cartório de... É que eu gosto de falar de que ela é o cartório das máquinas, porque a blockchain é uma comunicação entre máquinas. Tá. Isso que a gente tem que é legal o pessoal entender. É modelos matemáticos que funcionam entre si para testar essas veracidades. Mas como isso funciona, né? A blockchain foi criada, o Rubão vai complementar a melhor história, quando uma pessoa que ninguém sabe se é uma pessoa, é um grupo, criou o Bitcoin. Que ele resolveu um problema matemático que há muito tempo ele existia, que era que eu li uma vez da história que eu achei muito legal, essa parte mais lúdica, que ele estava resolvendo o problema de confiança da humanidade. De poder transferir coisas para as pessoas e tendo completa confiança. Então, esse modelo matemático, ele basicamente resolvia como eu transfiro algo para alguém ou para alguma coisa, confiando que eu vou receber esse algo. É basicamente isso. O modelo matemático, a matemática resolve isso. E são as máquinas que fazem esses cálculos e elas se comunicam entre si. Só que as máquinas se comunicam por linhas de código. O token é uma linha de código. Por isso que a gente fala que a tokenização... Por isso que existe a tokenização. Porque para eu transacionar
usando a mesma linguagem das máquinas, eu tenho que usar a linguagem delas, que é a linguagem via uma linha de código. Tá. E o token é essa linha de código. Então, as máquinas elas se transacionam para eu atestar que uma coisa foi transferida para outra, que é o que o cartório faz. Ele dá a fé pública que uma propriedade foi transferida para outra pessoa. Uhum. A máquina dá essa mesma fé, né? Que foi transferido, não tem como não ter sido transferido, porque a blockchain, né, pelo conceito de cadeias de bloco, ele vai armazenando essas transações. E aí, uma vez eu ouvi um negócio muito legal de um amigo nosso, o Daniel Niero, que para mim é um dos mais entende nesse assunto. Ele falou, cara, para conseguir furar a blockchain, porque tu precisa romper todas as camadas de blocos, né? Precisaria da energia suficiente para dar 8 voltas ao Sol. Ele falou, Brent, para te conseguir máquina suficiente para conseguir furar o que já existe de cadeias de blocos, né? Então, é uma comunicação entre máquinas. Quando o humano olha e pensa, caramba, eu quero essa comunicação de máquinas atestando essa velocidade das coisas para mim, porque vai ser mais rápido. Aí a gente começa a adaptar os nossos negócios a essa comunicação das máquinas. Aí a gente cria a tokenização, a gente cria os contratos inteligentes que vão reger essas coisas. Então, é a gente, na verdade, como humano, que está olhando para o que as máquinas vão se comunicar e está colocando a nossa vida lá para também ter essa mesma velocidade. Para mim, é basicamente isso. É entender que é um negócio matemático, por isso que ele não tem erro, digamos assim, por isso que ele é mais seguro, mais fácil, e que a gente usa o que a gente já faz no dia a dia para ter essa velocidade maior de acuracidade.